Ela só queria encontrar algo para comer, mas ao invés disso, encontrou uma mulher grávida caída no chão chorando de dor. O que ninguém podia imaginar é que esse encontro improvável iria revelar um segredo enterrado há décadas, transformar uma menina de rua na irmã perdida de um dos empresários mais poderosos do país. Essa é uma história realista, de dor, redenção e de um amor que nasceu no lugar mais improvável, no silêncio de um gesto simples. O vento carregava o cheiro de pão queimado vindo de uma padaria distante, misturado ao odor forte do lixo que escorria pelas sarjetas da rodoviária. Era manhã, mas o céu parecia não ter acordado. Cinza, carregado, indiferente. Clara, 10 anos, caminhava descalça por entre sacolas rasgadas e caixas úmidas. Os pés sujos riscavam o asfalto frio. A blusa larga, que antes fora branca, agora se confundia com o chão. Ela não olhava para as pessoas, olhava para os restos. Era ali que, quase sempre, encontrava seu café da manhã. Com as mãos pequenas puxava uma embalagem ainda fechada. Cheirou, azeda. Jogou de volta. Seguiu, com a barriga roncando e os olhos secos. Mas então, parou. Entre os ruídos de ônibus manobrando e buzinas impacientes, um som diferente chamou sua atenção. Um gemido. Fraco. Quase um sussurro engolido pela pressa da cidade. Clara virou o rosto. No canto de um muro, ao lado de uma banca fechada, uma mulher estava sentada no chão, encostada como quem tentava se esconder do mundo. Ela tinha os joelhos dobrados e os braços envolvendo a barriga. "Moça", Clara disse, com um tom mais cuidadoso do que curioso. A mulher, com as mãos apertando o próprio ventre, ergueu o olhar. Os olhos estavam vermelhos e molhados. "Estou com dor", murmurou. Acho que o bebê..." Clara se aproximou devagar. A mulher tinha o rosto delicado, mas suado. Usava roupas de academia caras, agora sujas de poeira. A aliança dourada reluzia discreta em seu dedo inchado. Ela era alguém de outro mundo. Um mundo que Clara só via em vitrines e propagandas. "A senhora está sozinha?" Clara perguntou, abaixando-se com cuidado. A mulher assentiu, respirando com dificuldade. "Meu nome é Isabela. Saí só para andar um pouco e me perdi." O celular descarregou e começou a doer. Clara olhou em volta. Carros passavam. Gente apressada cruzava a rua. Ninguém via, ninguém ouvia. A cidade estava ocupada demais para uma mulher no chão e uma menina no lixo. "A senhora quer ir para o hospital?" "Quero..." Isabela respondeu com um fio de voz. "Mas não sei como." A menina respirou fundo. Não tinha telefone. Não sabia como chamar ajuda. Mas se lembrou dos táxis que ficavam parados do outro lado da avenida, esperando por executivos e malas. "Espera aqui, eu volto." Clara correu. Com passos curtos e certeiros atravessou a rua entre os carros, desviou de buzinas, tropeçou, quase caiu, mas não parou. Um homem de meia-idade com bigode grisalho e boina torta estava dentro do carro laranja, mexendo no rádio. Clara bateu na janela. "Moço, é urgente. Tem uma mulher, grávida. Ela tá mal." O homem a olhou dos pés à cabeça. Viu os cabelos bagunçados, o rosto marcado de sujeira e as unhas quebradas. Suspirou. Quase recusou. Mas algo no olhar dela o deteve. "Onde ela tá?" "Vem comigo." Ele saiu do carro sem desligar o motor. Quando chegou e viu Isabela, arregalou os olhos. "Senhora Diniz." Isabela tentou sorrir, mas não conseguiu. Apenas estendeu a mão para Clara. "Obrigada." O homem a ajudou a se levantar com delicadeza. Clara, sem saber direito como agir, ficou ao lado. Isabela segurou sua mão. Apertou, como se aquilo fosse a única certeza que tinha. Dentro do táxi, Isabela fechava os olhos e respirava rápido. Clara olhava pela janela, enquanto o motorista falava nervoso ao celular com o Hospital São Rafael, avisando da chegada. Isabela virou-se para Clara. "Qual é o seu nome?" "Clara." "Clara, você apareceu como um anjo." A menina abaixou os olhos. Nunca ninguém a chamara assim. Anjo. Ela que catava comida do chão. Ela que dormia no banco da estação. O táxi virou na principal. O hospital estava a minutos de distância. E do lado de fora, as primeiras gotas de chuva começaram a tocar o vidro. Clara, sem soltar a mão de Isabela,
Não sabia que aquele trajeto silencioso estava prestes a mudar tudo, não só para Isabela, mas para ela também. Do outro lado do hospital, um homem corria pelos corredores. Seus passos ecoavam entre os azulejos claros. Os olhos estavam arregalados. Ele buscava por uma mulher grávida, mas o que o esperava no saguão não era apenas sua esposa. Era o passado. Era uma menina. Era um olhar que ele nunca esqueceu. O táxi parou em frente ao Hospital São Rafael. E naquele momento em que as portas se abriram, nem Clara, nem Isabela, nem o motorista sabiam que o destino estava prestes a costurar uma história que já havia começado há muito tempo. O vidro embaçado foi varrido por uma das palhetas do para-brisa. A chuva engrossava devagar, sem pressa, como se quisesse acompanhar o ritmo dos corações apertados ali dentro. O hospital, com sua fachada imponente de mármore branco e letreiro dourado, parecia pertencer a outro planeta para Clara. As pessoas que entravam por aquelas portas usavam sapatos limpos, casacos caros e sorrisos apressados. Ela hesitou, mas a mão de Isabela ainda estava entrelaçada à sua. "Chegamos", disse o senhor gentil, abrindo a porta de trás e erguendo-se com certa dificuldade. "Senhora Diniz, respire fundo, eu vou buscar ajuda." Ele correu para a entrada principal, chamando a atenção de um segurança. Enquanto isso, Clara ajudava Isabela a descer. As pernas da mulher tremiam. Mesmo com o corpo cansado, ainda tentava se manter firme, talvez pelo bebê, talvez pelo instinto de quem carregava o peso de uma vida privilegiada, e agora o susto de que nada daquilo era garantido. "Só mais um pouco, tá?" Clara murmurou, apoiando o ombro debaixo do braço de Isabela. Isabela olhou para ela com os olhos marejados. Aquela menina não lhe devia nada, mas estava ali, segurando firme. Em silêncio, lhe oferecia o que ninguém mais ofereceu: presença. Logo 2 enfermeiros apareceram com uma maca. Um deles, apressado, questionou: "Nome da paciente?" "Isabela Andrade Diniz", ela disse com a voz fraca, antes de ser deitada e levada pelo corredor iluminado. Clara caminhou atrás, sem saber se podia ou não. Foi parada por uma recepcionista de uniforme azul marinho e rosto tenso. "Acompanhantes devem esperar aqui na recepção. Você é da família?" Clara engoliu em seco. A palavra família soava distante. Tinha apenas 10 anos, vestia roupas encardidas e estava sozinha desde que se lembrava. "Ela me pediu para ficar", respondeu sem se explicar mais. A mulher hesitou, mas antes que dissesse algo, o senhor gentil interveio. "Ela estava com a senhora Diniz desde o início. É melhor deixá-la sentar ali um pouco, moça. Ela só quer ajudar." Relutante, a recepcionista indicou uma cadeira no canto da sala de espera. Clara se sentou, pequena naquele ambiente esterilizado, cheio de ruídos abafados, passos apressados e telefones tocando ao fundo. O Hospital São Rafael era imenso por dentro, mas o que mais impressionava Clara era o silêncio polido, o tipo de silêncio que fazia barulho por dentro. As pessoas falavam baixo, os corredores brilhavam e o ar cheirava a limpeza. Ela se encolheu na cadeira, olhando os sapatos das pessoas passarem à sua frente como se fossem parte de um desfile inacessível. Do outro lado da ala, Álvaro Diniz chegava. O blazer azul escuro estava molhado, colado aos ombros. O rosto mostrava a tensão de quem correu mais do que podia e ainda chegou atrasado. Quando viu o nome da esposa na ficha de entrada, correu até o setor de obstetrícia. Uma enfermeira tentou barrá-lo, mas foi vencida pela pressa e pelo desespero. No meio do corredor, avistou a maca sendo empurrada. Seus olhos encontraram os de Isabela. Ela chorava, mas sorriu fraco ao vê-lo. Álvaro esticou a mão e a alcançou por 1 segundo, antes que a porta do centro cirúrgico se fechasse. E então viu uma menina, sentada no banco de madeira, os cabelos castanhos grudados ao rosto, a blusa larga, as mãos nos bolsos. Mas foram os olhos que o pararam. Ele conhecia aquele olhar, não daquela menina, mas de alguém do passado. Ficou ali, estático, como se o tempo tivesse segurado seu pulso. "Posso ajudar?" perguntou uma mulher de cabelos grisalhos e olhar firme. Era Marta, a assistente social. "Quem é aquela menina?" Álvaro perguntou sem tirar os olhos de Clara. Marta seguiu o olhar. Seu corpo se enrijeceu discretamente. "Dizem que ela ajudou sua esposa.
Foi ela quem chamou o táxi. Estava com a senhora Isabela quando chegaram. E o nome dela? Clara apenas. Não tem sobrenome nos registros, nem documentos. Parece que vive nas ruas. Álvaro assentiu lentamente. Ainda observava Clara, como se tentasse lembrar de algo. Como se uma memória antiga estivesse tentando subir à superfície. Marta, por outro lado, estava inquieta. Mexia nos dedos. Apertava a prancheta contra o peito. Sabia quem era Clara. Sabia desde o instante em que a viu. Mas seu silêncio não era apenas por cautela, era por medo. Se for o que estou pensando, murmurou ela para si mesma, então tudo vai mudar. Ao longe, uma médica surgiu pela porta do centro cirúrgico. Senhor Álvaro Diniz, sua esposa está em trabalho de parto. Houve uma leve oscilação na pressão, mas a equipe está monitorando. O bebê deve nascer ainda hoje. Ele agradeceu, mas seus olhos logo voltaram para Clara. Algo naquele rosto, aquela expressão de espera. Uma imagem veio à mente, rápida como um sopro. Uma mulher segurando uma criança pequena nos fundos da antiga casa onde cresceu. Seu pai tinha uma empregada chamada Marina. Jovem, discreta. Um dia, ela desapareceu sem aviso, e o pai nunca explicou direito. Marina, Álvaro murmurou. O que disse? Perguntou Marta com a voz tensa. Nada, só pensei alto. Horas se passaram. Clara ainda estava sentada, agora com os pés balançando no banco. Recebeu uma garrafinha de água do recepcionista, mas não tocou nela. Estava inquieta. Dr. Samuel, o obstetra veterano que cuidava do parto, saiu da sala e acenou para Marta. Precisamos conversar. Afastaram-se para um canto mais reservado. Sobre o parto? Não. Sobre a menina. A senhora Diniz, mesmo entre contrações, não parava de perguntar por ela. Quis saber o nome, disse que sentia uma paz inexplicável ao ver a garota. E o senhor contou o quê? Que ela a ajudou. Só isso. Marta hesitou. Doutor, o senhor lembra de Marina? Os olhos do médico se apertaram, como quem acessa um compartimento fechado da memória. Marina, a moça que trabalhava com a família Diniz? Claro que lembro. Ela sumiu de um dia para o outro. Nunca entendi. Pois bem, Marta olhou discretamente para Clara. Aquela menina ali é filha dela. E enquanto a verdade começava a se insinuar nos cantos do hospital, como uma brisa antes da tempestade, Clara bocejava baixinho. Sabia apenas que estava cansada, que nunca ficara tanto tempo num lugar quente, com teto limpo, sem alguém expulsá-la. Mas não sabia que estava exatamente onde precisava estar. Naquela noite, Clara adormeceu pela primeira vez, sentada numa cadeira macia. Do outro lado da parede, uma nova vida nascia. E do lado de cá, velhas verdades começavam a acordar. O corredor da ala obstétrica era longo, quase frio demais, mesmo com o ar-condicionado no mínimo. Luzes brancas marcavam o caminho silencioso entre portas fechadas. Médicos passavam com pranchetas, enfermeiros trocavam palavras baixas, e Clara permanecia imóvel, com as pernas cruzadas no banco de madeira. Os olhos meio abertos, os braços abraçados sobre a barriga, como se ainda tentasse proteger algo dentro de si que o mundo insistia em ignorar. Álvaro Diniz se aproximava a passos lentos. Com o blazer ainda úmido da chuva e o rosto marcado pelo cansaço, parou diante da menina. Observou-a por alguns segundos. Clara, sentindo a presença, levantou os olhos. Não sorriu. Não fugiu. Apenas sustentou o olhar. Havia algo desconcertante naquela troca silenciosa. Ele não sabia o que era, ou não queria admitir, mas sentiu de forma instintiva que aquela criança carregava mais do que aparentava. Você é Clara, não é? Ele perguntou com voz baixa. Ela assentiu com um movimento mínimo da cabeça. Foi você quem ajudou minha esposa? Clara mordeu o lábio. Pensou em dizer só fiz o que dava para fazer, mas ficou em silêncio. Obrigado, Álvaro disse. De verdade. Ela não respondeu, mas algo naquele agradecimento soou diferente, como se ela não estivesse acostumada a ser vista, muito menos agradecida. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a voz de Marta surgiu por trás, doce e polida demais para soar natural. Senhor Álvaro, posso falar com o senhor? Ela disse, com um sorriso que não tocava os olhos. É sobre alguns documentos da internação. Álvaro hesitou, lançou um último olhar para Clara
e se afastou com Marta, indo até um corredor lateral mais reservado. Chelsea, eu conheço aquela menina. Marta começou assim que ficaram sozinhos. Não oficialmente, mas já a vi pelas redondezas da estação central. Vive sozinha, sem registros, sem responsáveis. Nunca foi acolhida, apesar de tentativas que por algum motivo sempre fracassaram. E por que ninguém fez nada? Algumas pessoas tentaram, mas certas histórias se perdem, outras são silenciadas. Essa menina é uma dessas. Álvaro encarou Marta. Ela falava com cautela, como quem media cada palavra. E o que a senhora sabe de verdade? Ela respirou fundo. O suficiente para saber que sua presença aqui, junto com a dela, não é coincidência. Ele se endireitou, desconfiado. Está dizendo que tem alguma ligação entre Clara e minha família? Marta abaixou os olhos. Eu não disse isso, mas pensou. Ela o olhou por um longo instante. Então, disfarçando um toque de medo na voz, eu só acho que o senhor deveria procurar por respostas, mas com calma. Nem tudo pode ser desenterrado de uma vez. De volta ao corredor principal, Clara permanecia sentada. Um auxiliar de limpeza passou empurrando um carrinho. Quando a viu, parou. Ei, menina, quer um copo de leite? Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Não tenho como pagar. Ninguém falou em pagar. Eu também cresci nas ruas, mas hoje trabalho aqui. E tem gente que ainda lembra de quando teve fome. Ele foi até uma pequena copa e voltou minutos depois com um copo de leite morno e um pão com manteiga. Clara pegou com as mãos trêmulas e agradeceu com os olhos. O homem sorriu. Meu nome é Roberto. Se precisar de alguma coisa, só chamar. Clara observou enquanto ele se afastava, o carrinho rangendo a cada passo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se segura, mesmo que por pouco tempo. No andar superior do hospital, num escritório com vista para o jardim interno, uma mulher vestida de blazer bege e salto fino assistia à movimentação por uma pequena tela de monitoramento. Seus dedos brincavam com um colar dourado, enquanto os olhos permaneciam fixos na imagem de Clara na sala de espera. Então é essa, disse baixinho. Era Bianca Diniz, irmã de Álvaro. 40 anos, presença firme, voz suave e sempre envolta por uma postura de controle absoluto. Ela não estava ali por acaso. Bianca acompanhava tudo à distância desde que soube da internação de Isabela. Sua preocupação, no entanto, não era com o bebê, nem com a cunhada. Era com a movimentação silenciosa de peças que ela não esperava ver novamente. Pegou o celular, discou um número. Marta, está tudo conforme combinamos? A assistente social hesitou do outro lado da linha. Até agora sim, mas Álvaro está começando a fazer perguntas demais. Então distraia. Faça parecer que está cuidando, mas não deixe que ele se aproxime demais dessa menina. E se ele descobrir? Se ele descobrir, não teremos mais espaço para agir. Bianca desligou o telefone e girou lentamente na poltrona de couro. Olhou o jardim. O passado que tanto se esforçou para enterrar voltava a pulsar. E tudo começava por uma menina de rua que ousou aparecer na hora errada, ou na hora exata. Na ala obstétrica, Dr. Samuel saía do centro cirúrgico com o semblante tenso. Encontra Álvaro no corredor. O bebê está bem. Um menino. Forte. Saudável. Isabela está cansada, mas estável. Ela quer vê-lo. Álvaro sorriu, aliviado, mas a tensão não saía de seus ombros. Dr. Samuel notou. Tem algo mais, não é? Álvaro assentiu. A menina. Clara. Aqueles olhos me lembram alguém. Marina. O médico disse como quem revela uma peça de um quebra-cabeça. Álvaro o encarou surpreso. Você se lembra dela? Não só lembro. Eu a conheci bem. Marina trabalhava na sua casa. Desapareceu de repente. Muitos disseram que ela fugiu, mas houve quem achasse que foi afastada. Álvaro passou a mão pelo rosto, tentando ordenar os pensamentos. Será que Clara é filha dela? Dr. Samuel não respondeu de imediato. Apenas fitou Álvaro com olhos experientes. Se for, ela não está aqui por acaso. Enquanto isso, Clara olhava pela janela. As luzes da cidade começavam a se acender. Lá fora, o mundo que sempre a ignorou seguia seu ritmo. Lá dentro, pela primeira vez, algo parecia diferente. Uma enfermeira se aproximou, jovem, com um crachá no bolso e um sorriso sincero. Naquela madrugada, Álvaro voltou sozinho para casa.
e entre caixas esquecidas e memórias empoeiradas, encontrou uma foto. Nela, uma mulher de uniforme segurava uma criança com os mesmos olhos que ele vira naquela menina, Clara. A mansão dos Diniz estava silenciosa. A chuva havia cessado, mas o jardim ainda cheirava a terra molhada. Álvaro entrou devagar, como se cada passo ecoasse mais do que deveria. Tirou o blazer e deixou-o jogado sobre o sofá. Andou até a estante da sala, a que ficava ao lado da lareira nunca usada, e puxou a porta de madeira que escondia objetos do passado. Ali havia de tudo: livros com dedicatórias antigas, troféus escolares, cartões de Natal de empresas parceiras e um álbum de couro marrom, grosso e coberto por uma fina camada de poeira. Ele o abriu com cuidado. As páginas rangiam discretamente, como se também acordassem de um longo sono. Folheou até parar numa imagem em preto e branco, um pouco desbotada. Ali estava Marina, jovem, com o cabelo preso e um sorriso tímido. Nos braços, uma bebê de poucos meses. O rosto da criança, mesmo sem cor, era inconfundível. Os olhos grandes, atentos, quase melancólicos. Era Clara. Ele não tinha mais dúvidas. Sentou-se no chão da sala com a fotografia nas mãos. O silêncio da casa era preenchido apenas pelo som do relógio antigo da parede. Lembranças vieram como ondas. Marina limpando os corredores, trazendo chá para sua mãe, sumindo por alguns dias e voltando diferente. E de repente, um dia, ela se foi. Ninguém explicou. Nenhum bilhete. Apenas o desaparecimento. Seu pai, já falecido, havia dito que era melhor assim, que ela quis seguir outro caminho. Mas agora, com a imagem nas mãos e a menina no hospital, tudo parecia uma mentira longa demais. No hospital, Clara dormia novamente na poltrona ao lado da cama de Isabela, que já se recuperava melhor do parto. O bebê dormia no berço transparente. A cena, apesar da simplicidade, tinha um ar quase mágico, como se algo invisível e necessário estivesse finalmente se recompondo. Marta assistia de longe do vidro externo do quarto, os braços cruzados, o rosto tenso. Mexeu no celular e digitou uma mensagem curta. Ele viu a foto. Clara vai descobrir. A resposta veio segundos depois. Mantenha a menina longe do Álvaro. Se ele descobrir tudo, o projeto cai. Não se esqueça do que você me prometeu. O remetente era Bianca. Marta guardou o telefone, mas o peso daquelas palavras a atingiu como um aviso. Sabia que havia ultrapassado a linha há muito tempo. Sabia que mentiras tinham sido sustentadas para manter nomes e negócios intactos. Mas o que não sabia, e isso a assustava, era como Clara ainda podia carregar tanta dignidade, mesmo tendo sido jogada para fora de um mundo que deveria tê-la acolhido. Na manhã seguinte, Álvaro entrou novamente no hospital. Tinha os olhos cansados, mas o olhar determinado. Levava a foto dentro de um envelope. Passou pela recepção, atravessou o corredor principal e seguiu até o consultório do Dr. Samuel. O médico, já de plantão, não se surpreendeu com a visita. Encontrou o que procurava? Perguntou. Álvaro sentou-se. Encontrei. E se eu estiver certo, Clara é minha irmã por parte de pai. Samuel respirou fundo. Pegou seus óculos do bolso e os colocou. E o que pretende fazer? Descobrir por que Marina sumiu. E por que meu pai, com todo o poder que tinha, fez questão de apagar tudo sobre ela. Quero a verdade. Não para o mundo. Para mim, para Clara. O médico assentiu com um leve movimento de cabeça. Tenho um nome que talvez ajude. Ele trabalhava no jurídico da empresa do seu pai, nos anos em que Marina ainda estava na casa de vocês. Discreto, mas soube de muitas coisas que foram escondidas. Hoje vive afastado, em um bairro mais simples. Se chama Ernesto Passos. Álvaro anotou o nome e agradeceu. Enquanto isso, em outra ala do hospital, um novo personagem surgia. Camila Prado, coordenadora administrativa do hospital, mulher de fala doce e roupas bem passadas. Ela chegou ao quarto de Isabela com uma prancheta nas mãos. Bom dia, senhora Diniz. Espero que esteja se sentindo melhor. Isabela assentiu ainda com voz fraca. E a menina que estava comigo? A Clara. Ah, sim. Está bem. Mas talvez fosse melhor ela não permanecer tanto tempo aqui dentro. Hospitais são lugares delicados para crianças desacompanhadas.
sem documentação, sem histórico. Eu posso providenciar um encaminhamento. Isabela se ergueu levemente contrariada. Não, ela fica. A decisão é minha. Foi ela quem me salvou. Camila manteve o sorriso, mas os olhos piscaram com frieza. Como desejar? Apenas cumprimento protocolos, mas por trás da formalidade havia algo mais. Camila era próxima de Bianca, o tipo de funcionária que sabia demais e sabia calar. Quando saiu do quarto, digitou discretamente: a esposa dele já está envolvida com a menina. Se continuar assim, vai ser impossível tirá-la. A resposta de Bianca foi curta. Então, antecipe o relatório da assistente social. Clara precisa desaparecer. Discretamente. No pátio interno do hospital, Clara observava um passarinho sobre a mureta. Segurava nas mãos o pão que ainda sobrara do dia anterior. Aos poucos, se sentia parte de algo. E isso a confundia. Roberto, o auxiliar da limpeza, aproximou-se com o balde. Você já viu um passarinho dormir em paz em meio ao barulho da rua? Clara negou com a cabeça. Pois é. Ele só dorme quando sente que está seguro. Acho que é por isso que você finalmente dormiu essa noite. Ela sorriu, discreta. Aqui é diferente. E vai continuar sendo. Só que às vezes tem gente que não gosta de ver os outros encontrando um lugar no mundo. Por quê? Porque isso lembra o que eles perderam, ou o que sempre esconderam. Naquela tarde, Álvaro deixou o hospital e seguiu até o bairro apontado por Dr. Samuel. A casa de Ernesto Passos era simples, com um jardim mal cuidado e janelas antigas. Bateu à porta. Um senhor de cabelos brancos e rosto amassado pela idade apareceu. Ernesto Passos? Quem quer saber? Álvaro Diniz. Meu pai foi seu cliente muitos anos atrás. Os olhos do velho se estreitaram. E por que o filho dele vem me procurar agora? Álvaro tirou a foto do envelope e a estendeu. Porque eu preciso saber o que aconteceu com Marina, a verdade toda, e só o senhor pode me contar. Ernesto não respondeu. Apenas olhou a imagem por longos segundos e então abriu a porta. Entre. Tem coisas que já esperei tempo demais para guardar sozinho. A senhora Isabela pediu para te ver. Você pode vir comigo? Clara se levantou devagar, a garganta apertada, o coração mais ainda. A enfermeira a conduziu pelos corredores entre equipamentos e pessoas que nem a olhavam, até chegar à porta do quarto 206. A maçaneta girou. Isabela estava deitada, pálida, mas com os olhos vivos. Nos braços, um bebê enrolado num cobertor azul claro. Clara, ela disse emocionada. Eu queria te agradecer olhando nos seus olhos. Clara entrou sem saber onde pisar. Isabela estendeu a mão. Vem cá. Clara se aproximou. Esse aqui é o meu filho. E você foi a primeira pessoa a estar com ele, mesmo sem saber. Acho que você faz parte disso agora. Clara mordeu os lábios, sem entender direito, mas sentiu o calor daquela mão. E chorou. Não muito. Só o suficiente para molhar os cílios. Do lado de fora do quarto, Álvaro assistia à cena pela fresta da porta. E por dentro, uma verdade começava a tomar forma. Naquela madrugada, Álvaro voltou sozinho para casa. E entre caixas esquecidas e memórias empoeiradas, encontrou uma foto. Nela, uma mulher de uniforme segurava uma criança com os mesmos olhos que ele vira naquela menina. Clara. A mansão dos Diniz estava silenciosa. A chuva havia cessado, mas o jardim ainda cheirava a terra molhada. Álvaro entrou devagar, como se cada passo ecoasse mais do que deveria. Tirou o blazer e deixou-o jogado sobre o sofá. Andou até a estante da sala, a que ficava ao lado da lareira nunca usada, e puxou a porta de madeira que escondia objetos do passado. Ali havia de tudo. Livros com dedicatórias antigas, troféus escolares, cartões de Natal de empresas parceiras e um álbum de couro marrom, grosso e coberto por uma fina camada de poeira. Ele o abriu com cuidado. As páginas rangiam discretamente, como se também acordassem de um longo sono. Folheou até parar numa imagem em preto e branco, um pouco desbotada. Ali estava Marina, jovem com o cabelo preso e um sorriso tímido. Nos braços, uma bebê de poucos meses. O rosto da criança, mesmo sem cor, era inconfundível. Os olhos grandes, atentos, quase melancólicos. Era Clara. Ele não tinha mais dúvidas. Sentou-se no chão da sala com a fotografia nas mãos.
O silêncio da casa era preenchido apenas pelo som do relógio antigo da parede. Lembranças vieram como ondas. Marina limpando os corredores, trazendo chá para sua mãe, sumindo por alguns dias e voltando diferente. E de repente um dia, ela se foi. Ninguém explicou. Nenhum bilhete. Apenas o desaparecimento. Seu pai, já falecido, havia dito que era melhor assim, que ela quis seguir outro caminho. Mas agora, com a imagem nas mãos e a menina no hospital, tudo parecia uma mentira longa demais. No hospital, Clara dormia novamente na poltrona ao lado da cama de Isabela, que já se recuperava melhor do parto. O bebê dormia no berço transparente. A cena, apesar da simplicidade, tinha um ar quase mágico, como se algo invisível e necessário estivesse finalmente se recompondo. Marta assistia de longe do vidro externo do quarto, os braços cruzados, o rosto tenso. Mexeu no celular e digitou uma mensagem curta. Ele viu a foto. Clara vai descobrir. A resposta veio segundos depois. Mantenha a menina longe do Álvaro. Se ele descobrir tudo, o projeto cai. Não se esqueça do que você me prometeu. O remetente era Bianca. Marta guardou o telefone, mas o peso daquelas palavras a atingiu como um aviso. Sabia que havia ultrapassado a linha há muito tempo. Sabia que mentiras tinham sido sustentadas para manter nomes e negócios intactos. Mas o que não sabia, e isso a assustava, era como Clara ainda podia carregar tanta dignidade, mesmo tendo sido jogada para fora de um mundo que deveria tê-la acolhido. Na manhã seguinte, Álvaro entrou novamente no hospital. Tinha os olhos cansados, mas o olhar determinado. Levava a foto dentro de um envelope. Passou pela recepção, atravessou o corredor principal e seguiu até o consultório do Dr. Samuel. O médico, já de plantão, não se surpreendeu com a visita. Encontrou o que procurava? Perguntou. Álvaro sentou-se. Encontrei. E se eu estiver certo, Clara é minha irmã por parte de pai. Samuel respirou fundo. Pegou seus óculos do bolso e os colocou. E o que pretende fazer? Descobrir por que Marina sumiu. E por que meu pai, com todo o poder que tinha, fez questão de apagar tudo sobre ela. Quero a verdade. Não para o mundo. Para mim. Para Clara. O médico assentiu com um leve movimento de cabeça. Tem um nome que talvez ajude. Ele trabalhava no jurídico da empresa do seu pai, nos anos em que Marina ainda estava na casa de vocês. Discreto, mas soube de muitas coisas que foram escondidas. Hoje vive afastado em um bairro mais simples. Se chama Ernesto Passos. Álvaro anotou o nome e agradeceu. Enquanto isso, em outra ala do hospital, um novo personagem surgia. Camila Prado, coordenadora administrativa do hospital, mulher de fala doce e roupas bem passadas. Ela chegou ao quarto de Isabela com uma prancheta nas mãos. Bom dia, senhora Diniz. Espero que esteja se sentindo melhor. Isabela assentiu ainda com voz fraca. E a menina que estava comigo? A Clara. Ah, sim. Está bem. Mas talvez fosse melhor ela não permanecer tanto tempo aqui dentro. Hospitais são lugares delicados para crianças desacompanhadas, sem documentação, sem histórico. Eu posso providenciar um encaminhamento. Isabela se ergueu levemente contrariada. Não, ela fica. A decisão é minha. Foi ela quem me salvou. Camila manteve o sorriso, mas os olhos piscaram com frieza. Como desejar. Apenas cumprimento protocolos, mas por trás da formalidade havia algo mais. Camila era próxima de Bianca, o tipo de funcionária que sabia demais e sabia calar. Quando saiu do quarto, digitou discretamente. A esposa dele já está envolvida com a menina. Se continuar assim, vai ser impossível tirá-la. A resposta de Bianca foi curta. Então, antecipe o relatório da assistente social. Clara precisa desaparecer. Discretamente. No pátio interno do hospital, Clara observava um passarinho sobre a mureta. Segurava nas mãos o pão que ainda sobrara do dia anterior. Aos poucos, se sentia parte de algo. E isso a confundia. Roberto, o auxiliar da limpeza, aproximou-se com o balde. Você já viu um passarinho dormir em paz em meio ao barulho da rua? Clara negou com a cabeça. Pois é. Ele só dorme quando sente que está seguro. Acho que é por isso que você finalmente dormiu essa noite. Ela sorriu, discreta. Aqui é diferente. E vai continuar sendo.
Só que às vezes tem gente que não gosta de ver os outros encontrando um lugar no mundo. Por quê? Porque isso lembra o que eles perderam, ou o que sempre esconderam. Naquela tarde, Álvaro deixou o hospital e seguiu até o bairro apontado por Dr. Samuel. A casa de Ernesto Passos era simples, com um jardim mal cuidado e janelas antigas. Bateu à porta. Um senhor de cabelos brancos e rosto amassado pela idade apareceu. Ernesto Passos? Quem quer saber? Álvaro Diniz. Meu pai foi seu cliente muitos anos atrás. Os olhos do velho se estreitaram. E por que o filho dele vem me procurar agora? Álvaro tirou a foto do envelope e a estendeu. Porque eu preciso saber o que aconteceu com Marina. A verdade toda. E só o senhor pode me contar. Ernesto não respondeu. Apenas olhou a imagem por longos segundos. E então abriu a porta. Entre. Tem coisas que já esperei tempo demais para guardar sozinho. Ernesto fechou a porta devagar, como se guardasse também os fantasmas que estavam prestes a sair. E do outro lado da cidade, Clara, sem saber, respirava fundo, prestes a descobrir que nunca esteve tão perto de sua própria história. O sol mal aparecia entre as nuvens naquela manhã abafada. A casa de Ernesto tinha cheiro de papel velho e café requentado. As paredes, de cor creme descascada, contavam uma história de abandono lento. Álvaro se sentou no sofá estreito da sala, com as mãos entrelaçadas e a foto de Marina pousada sobre a mesa de centro. Ernesto, já de pé, parecia medir cada passo enquanto se aproximava da estante e puxava um fichário empoeirado. Abriu-o, retirou um envelope amarelado e voltou para a poltrona à frente de Álvaro. Isso aqui nunca deveria ter ficado comigo, mas teu pai quis que fosse assim. Ele empurrou o envelope para o centro da mesa. Dentro tem um acordo. Um termo de silêncio assinado por Marina. Álvaro pegou os papéis com cuidado, os olhos percorrendo cada linha. O documento era claro. Marina, ex-funcionária da família Diniz, havia recebido uma quantia significativa para deixar a cidade com a filha recém-nascida e jamais procurar por vínculos com a família. Meu pai comprou o silêncio dela? Ernesto assentiu, mas com pesar. Ele tinha medo do escândalo. Marina engravidou dele. E isso mexeria com tudo. Nome, negócios, casamento. Ele me fez redigir esse termo, mas até hoje me arrependo. Era uma menina, sozinha. E mesmo assim, ela assinou. Não por dinheiro, mas por medo. Pela filha. Álvaro se recostou no sofá. As peças se encaixavam. Clara era fruto daquele erro. Da covardia de um homem que preferiu esconder do que assumir. E a menina? A Clara deve ser ela, sim. Os tempos batem. O rosto é igual ao da Marina. Nunca vi alguém com olhos tão parecidos. Álvaro pegou o envelope e guardou no bolso. Obrigado, Ernesto. Eu precisava saber. O velho advogado o olhou com seriedade. E agora? Vai fazer o quê? O certo. Pela primeira vez. Enquanto isso, no Hospital São Rafael, o clima era outro. Isabela estava em trabalho de parto e a pressão arterial começava a subir. A equipe médica se mobilizava com profissionalismo, mas havia tensão no ar. Dr. Samuel, experiente e sempre calmo, coordenava os procedimentos. Ao seu lado, a enfermeira Mônica, jovem e dedicada, preparava os instrumentos com mãos firmes. Mas o que chamou sua atenção naquele instante foi a presença de Bianca Diniz, parada junto à porta do centro obstétrico. Vestida com elegância, Bianca observava a movimentação com um misto de inquietação e algo mais difícil de definir. Dr. Samuel percebeu que ela não estava ali por preocupação com a cunhada. Havia algo no modo como seus olhos vasculhavam o ambiente, como se procurassem um detalhe fora do lugar. Senhora Bianca, disse ele, aproximando-se com delicadeza. Esse setor é restrito. Tudo sob controle aqui. Ela forçou um sorriso. Eu sei. Só vim garantir que tudo estivesse funcionando conforme o esperado. Samuel percebeu a insinuação e manteve a compostura. Está, sim, mas peço que aguarde do lado de fora. Bianca hesitou, mas recuou alguns passos. Assim que se afastou, sacou o celular e enviou uma nova mensagem a Camila Prado, a coordenadora administrativa. Estamos quase lá. Assim que o bebê nascer, quero Clara fora daqui. A resposta veio em segundos. Marta já recebeu a orientação. O relatório social será encaminhado com base em risco de abandono.
Só falta sua assinatura como representante da família. Bianca respondeu com um ponto final apenas. Na sala de espera, Clara mexia nos cadarços do tênis que ganhara de uma enfermeira. Era a primeira vez que calçava um sapato sem buracos nas solas. Mesmo com os pés ainda doloridos pelo costume de andar descalça, ela se sentia diferente. Mas, gente. Ao seu lado, Davi, um garoto de 8 anos, filho de uma paciente da ala pediátrica, a observava curioso. Você é a menina que salvou a moça grávida? Clara olhou, tímida, e assentiu. Meu pai disse que você é tipo uma heroína. Ela riu sem som. Eu só chamei um táxi. Mesmo assim. Meu pai falou que gente boa faz coisas sem esperar aplauso. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Clara nunca ouvira algo assim. Ninguém nunca a chamou de gente boa, muito menos de heroína. Davi puxou um papel do bolso e entregou a ela. Era um desenho feito a lápis. Um sol, uma menina de mãos dadas com outra mulher e um carro ao fundo. Simples, mas puro. É você, disse ele. Quis te dar, porque ninguém desenha a gente que mora na rua. Mas eu desenhei. Clara segurou o papel com cuidado como se fosse vidro. Obrigada. Enquanto o parto seguia em progresso, Dr. Samuel chamou a enfermeira Mônica de lado. Mantenha Bianca longe da sala e me avise se a Marta se aproximar da menina. Algo está errado. Mônica, surpresa, concordou. O senhor acha que estão tentando afastar a menina? Não acho. Tenho certeza. E isso não é proteção. É controle. No escritório do hospital, Camila assinava os papéis com o relatório de Clara. A justificativa, menor desacompanhada em situação de risco, sem registros civis válidos. Bastava a rubrica de Bianca para encaminhar Clara a um centro de triagem provisório. Mas Marta ainda hesitava. Lia o documento e respirava fundo. Lembrava-se da menina no corredor, do jeito como segurava a mão de Isabela, e da lágrima que escorreu quando ela viu o bebê. Camila percebeu a hesitação. Algum problema? Só estou revendo as informações. Essa menina é diferente. É só uma criança de rua, Marta. E sabemos como essas histórias terminam. Faça o que precisa ser feito. Marta não respondeu. Apenas fechou a pasta. Ainda não está tudo certo. Preciso verificar algo com o médico responsável. De volta ao centro obstétrico, os gritos de Isabela se intensificaram. O bebê estava prestes a nascer. Dr. Samuel pediu calma e, em poucos minutos, o choro de um recém-nascido preencheu a sala. Isabela chorava. Pela vida que começava. Pela menina que segurou sua mão na rua. Por algo que ainda não entendias, mas sentia. O bebê foi entregue a ela. Era um menino, forte, sereno. Ele está bem? Perguntou ela entre lágrimas. Está, e vai estar ainda melhor, se crescer cercado pela verdade. Dr. Samuel sabia que aquele nascimento era mais do que físico, era simbólico. Clara havia ajudado a trazê-lo ao mundo, e talvez fosse hora de ela descobrir o mundo que lhe foi negado. Enquanto o bebê dormia nos braços da mãe, Álvaro se aproximava do hospital com um envelope na mão, e dentro dele, a verdade. Clara estava prestes a ouvir pela primeira vez o nome de sua mãe e de sua família. O corredor do hospital estava mais calmo naquela tarde. O movimento dos plantões havia diminuído, mas o silêncio não era tranquilo, era carregado. Carregado de perguntas não ditas, de passos vigiados e de olhares que evitavam se cruzar por muito tempo. Álvaro atravessou a recepção sem sequer notar o tapete novo ou os arranjos florais. Tinha os olhos fixos no envelope dentro da pasta de couro que trazia junto ao corpo. Era como se aquele pedaço de papel carregasse uma vida inteira entre as linhas. Na sala de observação pediátrica, Clara segurava o desenho que Davi havia feito e o dobrava com cuidado, como se fosse um tesouro. Isabela, sentada na poltrona ao lado, ainda se recuperava do parto, mas seus olhos estavam voltados para a menina. Havia algo em Clara que lhe provocava paz e inquietação ao mesmo tempo. Você já teve mãe, Clara? Isabela perguntou com a voz baixa. Clara pensou por alguns segundos. Tive, mas não lembro dela. Algumas pessoas diziam que ela ia voltar, mas nunca voltou. Isabela engoliu seco. Não sabia o que responder. Foi nesse momento que Álvaro entrou. Trazia um olhar sereno, mas concentrado. O envelope permanecia em suas mãos. Ele parou,
Olhou para a esposa, depois para Clara. Posso falar com você? Disse olhando diretamente para a menina. Clara hesitou, olhou para Isabela, que assentiu suavemente. Eles saíram da sala e seguiram para um espaço reservado perto da capela do hospital. Um lugar discreto, cercado por janelas altas e bancos de madeira, que raramente era usado. O silêncio ali era diferente. Parecia respeitar as dores. Álvaro sentou-se ao lado de Clara, apoiou a pasta no colo e demorou alguns segundos antes de começar. Eu encontrei algo, Clara. Algo sobre a sua mãe. Os olhos dela se arregalaram um pouco, mas ela ficou calada. O nome dela era Marina. Ela trabalhou muitos anos na casa onde eu cresci. Era muito jovem, discreta. E um dia, ela sumiu. Ninguém nos contou nada. Só que ela tinha ido embora. Mas agora eu sei a verdade. Ele tirou o envelope e puxou os papéis com cuidado. Estes são documentos assinados pelo meu pai. Eles comprovam que Marina foi afastada e paga para não voltar. Clara o encarava com olhos firmes. Não chorava. Não se desesperava. Era como se absorvesse tudo com a calma de quem já não se espanta fácil com a vida. Ele sabia que eu existia? Álvaro assentiu devagar. Sabia, e escolheu esconder. E você? Clara perguntou. Também sabia? Não, eu era apenas um menino. Mas agora sei, e eu não vou fingir que não descobri. Clara abaixou os olhos. Álvaro aproximou-se um pouco mais. Isso faz de você minha irmã, por parte de pai. Ela levantou os olhos novamente. Aquilo parecia grande demais, familiar demais, mas não assustador. Isso muda alguma coisa? Ela sussurrou. Álvaro respirou fundo. Muda tudo. Do outro lado do hospital, Marta entrava na sala administrativa de Camila, com o rosto tenso e a prancheta apertada contra o peito. O que houve? Perguntou Camila sem levantar os olhos do monitor. Álvaro está com documentos. Ele sabe, e já contou para a menina. Camila suspirou, fechou o notebook e se levantou. Isso não pode sair daqui. Você entende, não é? Marta assentiu, mas com hesitação visível. Não acho que ele vá querer esconder. Álvaro é diferente do pai. E por isso mesmo temos que agir agora. Bianca quer a menina fora do hospital, ainda hoje. Mas agora ela não é só uma menina. É da família. Camila apertou os lábios. Isso ainda não foi oficializado. E enquanto não for, ela ainda é uma criança em situação de rua. Marta, esse relatório precisa ir para o conselho de triagem, com ou sem sua assinatura. Na sala de espera da ala jurídica do hospital, Bianca Diniz mexia no próprio anel com impaciência. Já estava tudo preparado. Documentos preenchidos, relatórios prontos, contatos acionados. Mas a possibilidade de Álvaro assumir Clara mudava tudo. Ela se levantou e foi até o corredor. Viu de longe Clara e Álvaro saindo da sala da capela. Conversavam com calma. E Clara sorria. Bianca sentiu o peito apertar. Aquela menina que surgiu do nada estava prestes a mudar o curso da história. E ela sabia o que isso significava. Perda de influência, exposição de segredos, risco nos negócios da família. Ela precisava agir, mas sem chamar atenção. Enquanto isso, Álvaro conduzia Clara de volta ao quarto onde Isabela os esperava com o bebê no colo. A cena era de uma ternura simples. A luz suave da janela, o som distante de passos no corredor e aquele recém-nascido dormindo em paz. Clara, disse Isabela com lágrimas nos olhos. Vem aqui. Clara se aproximou. Isabela pegou sua mão e colocou sobre a barriga do bebê. Este é seu sobrinho. Clara, pela primeira vez, não conseguiu conter as lágrimas. Ela não chorava alto. Chorava pequeno, quase escondido, como quem finalmente encontra uma parte de si que nunca soube que faltava. Álvaro se abaixou e falou com voz firme. Você não está mais sozinha. Mas do lado de fora do quarto, alguém observava de longe. Um homem de meia-idade, terno escuro, expressão sóbria. Seu nome era Hélio Matos, consultor jurídico terceirizado da Diniz Group e aliado de Bianca. Havia sido chamado discretamente. Ele analisava as expressões, os gestos, as conexões. Depois digitou uma mensagem curta em seu celular. Vínculo emocional está sendo reforçado. Sugiro agir agora. Com cautela. Discrição absoluta. Naquela noite, enquanto Clara dormia pela primeira vez em um sofá acolchoado, Bianca assinava um documento.
E mesmo com todas as luzes apagadas no hospital, algo começava a se mover. No escuro, o relógio na parede marcava 2h13 da madrugada. O Hospital São Rafael estava mergulhado em um silêncio respeitoso, quebrado apenas pelo rodar suave das rodinhas dos carrinhos de medicação e o som distante de um monitor cardíaco. Na ala semi-intensiva, Isabela repousava em um leito cercado por lençóis claros e suaves murmúrios do recém-nascido em seu berço ao lado. Clara, deitada no sofá da mesma sala, coberta com um cobertor azul claro cedido por uma enfermeira, dormia com os joelhos encolhidos e as mãos entrelaçadas junto ao peito. Era um sono profundo, diferente dos cochilos tensos de bancos de praça. Era sono de quem, por um instante, acreditava estar segura. Isabela, mesmo enfraquecida, não tirava os olhos da menina. Havia algo ali que ela não sabia nomear, mas sentia. Quando estendeu a mão para segurar a de Clara algumas horas antes, uma emoção desconhecida emergiu, como se já tivessem se encontrado antes, em outra vida, ou em algum lugar entre o medo e a esperança. Foi nesse instante que a porta se entreabriu. Bianca entrou, os saltos baixos pisando suave, mas firmes. O cabelo preso com exatidão e o blazer claro combinavam com sua expressão meticulosamente controlada. "Espero não estar interrompendo", disse, mesmo sabendo que estava. Isabela a observou com um misto de cansaço e desconfiança. "O que quer, Bianca?" "Vim ver meu sobrinho e resolver uma pendência." Olhou para Clara com olhos vazios de empatia. "A menina. Sei que está aqui desde o parto, mas acredito que já passou da hora dela ir para o local apropriado." Isabela ajeitou-se, a dor ainda presente nas costas e nas palavras. "Ela vai ficar. Não é sua decisão." Bianca cruzou os braços. "Não é pessoal. É legal. Ela não tem documentos, não tem responsável legal. E agora sabemos que, mesmo com esse suposto vínculo, não há nada oficial que comprove laço de guarda. Ela precisa ser encaminhada, pelo bem de todos." Nesse momento, a porta se abriu com mais firmeza. Álvaro entrou, sem terno, camisa arregaçada nos braços e um envelope amassado nas mãos. Seu rosto estava calmo, mas o olhar carregava firmeza. "Ela é minha irmã", disse, sem levantar a voz. "E como único herdeiro legal do meu pai, tenho autoridade para reconhecê-la como tal. E também como parte da família Diniz." Bianca tentou argumentar. "Álvaro, você não pode tomar uma decisão assim emocionalmente." "Não é emocional. É justa. Clara é filha de Marina. E Marina foi afastada à força por causa do nosso pai. Nós erramos com ela. E eu não vou continuar esse erro com a filha dela." Clara, agora desperta, ouvia sem falar. O cobertor escorregava de seus ombros, e os olhos buscavam entender tudo aquilo. Bianca endureceu o rosto. "Isso vai colocar tudo em risco. A imagem da família, a sucessão, os negócios." Ela baixou a voz. "O projeto internacional, Álvaro. Você sabe." Álvaro encarou a irmã. "Se o nosso nome e os nossos negócios dependem de esconder a existência de uma criança, então já estamos falidos por dentro." Isabela segurou a mão de Clara. "Ela me salvou, Bianca. Ninguém mais. Foi ela quem estendeu a mão. E eu confio nela. Confio como não confio em mais ninguém aqui além do meu marido." Bianca entendeu que perdera espaço naquele momento, mas não estava derrotada. Com um sorriso pálido e falso nos lábios, ajeitou a bolsa no ombro. "Como quiserem, mas se algo sair errado, a responsabilidade será de vocês." E saiu, rígida, mas com os olhos já buscando o próximo movimento. No dia seguinte, o hospital começava a retomar seu ritmo normal. Mas nos bastidores, peças se moviam com sutileza. Marta recebeu um novo comunicado, um memorando da administração pedindo atenção redobrada às crianças desacompanhadas. Mas o tom do pedido era claro. Não era um cuidado, era uma vigilância. Enquanto isso, um novo personagem surgia discretamente nos corredores. Lúcio Almeida, psicólogo infantil credenciado ao hospital. Enviado sob pretexto de avaliar o impacto emocional da internação em crianças em situação de vulnerabilidade, na verdade, fora convocado por Bianca dias antes. Alto, educado, olhar empático, mas frio. O tipo de homem que dizia o que os outros queriam ouvir. Apresentou-se a Clara com voz suave. "Olá, Clara. Sou o Dr. Lúcio. Só queria conversar um pouco com você. Nada demais."
Ela desconfiou de início, mas não se afastou. Estava aprendendo que, às vezes, o perigo também sabia sorrir. Sobre o quê? Perguntou com voz baixa. Sobre você. Como está se sentindo, como foi crescer nas ruas? Só quero te ouvir. Ele anotava tudo. Cada pausa, cada palavra. Mas não para ajudar Clara, e sim para compor um laudo que sustentasse um pedido de afastamento temporário, caso fosse necessário, sob a desculpa de instabilidade emocional e ausência de vínculos legais. No quarto, Álvaro conversava com Isabela. O teste de DNA será protocolado amanhã. Mesmo que eu já saiba a verdade, quero que tudo seja legalizado. Clara vai ter um nome, um lar e dignidade. Isabela assentiu. As lágrimas lhe vieram de novo. Ela parece alguém que eu devia conhecer há anos. Álvaro se aproximou e beijou a testa da esposa. Do outro lado da sala, Clara olhava os dois. Pela primeira vez, desejou fazer parte de algo. À tarde, Clara saiu para o jardim do hospital. Andava devagar, olhando os canteiros bem cuidados e o pequeno banco de pedra sob a sombra. Ali encontrou novamente Davi, o menino que lhe dera o desenho. Ele estava acompanhado do pai, Sandro, um homem simples de sorriso acolhedor. Ei, Clara! Davi acenou. Ela sorriu e se aproximou. Esse é meu pai. Ele disse que você é corajosa. Sandro estendeu a mão. A gente ouviu sua história por aqui. Tem gente querendo te derrubar, mas você tá firme. E isso vale mais do que muito sobrenome. Clara apertou a mão dele. Era a primeira vez que ouvia algo assim de um adulto. No fim do dia, Dr. Samuel chamou Álvaro em seu consultório. A assistente social ainda está sendo pressionada, e há um laudo psicológico sendo montado sem consentimento da família. Quem? Lúcio Almeida, disfarçado de bom moço, mas já trabalhou com Bianca em outros projetos. Tem histórico de relatórios enviesados. Álvaro respirou fundo. Não vou permitir que Clara seja arrancada de novo. Dessa vez, a história vai ser diferente. Naquela mesma noite, Álvaro entrou na sala de administração com os documentos em mãos. E ao colocar o envelope sobre a mesa, olhou nos olhos de Bianca e disse: chegou a hora de tirar as máscaras. A sala era elegante e fria. O chão de madeira encerada refletia a luz suave dos pendentes modernos, e as prateleiras organizadas escondiam mais segredos do que livros. Bianca, sentada atrás da mesa de vidro, cruzou as mãos com tranquilidade. Mas o aperto discreto dos dedos indicava que aquela serenidade era apenas fachada. Eu não entendi a gravidade do que está insinuando, Álvaro, disse ela com a voz controlada. Isso tudo por causa de uma menina? Não. Isso tudo por causa de uma vida inteira de mentiras. E porque essa menina é minha irmã. Ele abriu o envelope e espalhou os documentos sobre a mesa. Registros bancários, transações com datas próximas à saída de Marina da mansão da família, comprovantes de depósitos para contas ligadas a Marta e, por fim, um relatório de Ernesto Passos, o antigo advogado da família. Bianca apenas fitava os papéis fingindo indiferença. Você pode acusar, Álvaro, mas provar é outra história. Foi nesse momento que a porta se abriu e Dr. Samuel entrou, trazendo consigo Marta. A assistente social parecia abatida, os ombros curvados, os olhos baixos, mas caminhava com a dignidade de quem, enfim, se cansara de esconder. Bianca, disse Samuel, a senhora Marta está disposta a colaborar com a verdade. E já assinou um depoimento oficial. Bianca virou o rosto para Marta, esperando negação, mas ela apenas assentiu. Eu fui paga, disse Marta com voz baixa. Paga para manter Clara longe, para não registrar nenhuma tentativa de acolhimento. E para esconder quem era a mãe dela. Bianca levantou-se lentamente. A máscara da compostura começava a escorregar. Isso é uma conspiração. Vocês estão distorcendo os fatos. Esse hospital sempre protegeu os interesses da nossa família. Sempre. E agora querem me pintar como vilã? Álvaro deu um passo à frente. Não queremos pintar você como nada, Bianca. Mas seus atos se pintaram sozinhos. E eu não posso mais fingir que não vejo. Marta retirou da bolsa outro envelope. Isso aqui é um relatório completo, com todas as interferências da senhora Bianca nas decisões do Comitê Social nos últimos 3 anos. Inclusive, orientações para ignorar denúncias envolvendo crianças em situação de rua próximas aos empreendimentos da nossa empresa.
Bianca ficou em silêncio. Por um segundo, sua respiração vacilou. Dr. Samuel completou. A partir de agora, Álvaro assume a investigação interna e vai encaminhar todos os documentos ao Conselho da Fundação. Além disso, o jurídico será acionado. Bianca recuou, mas manteve o que lhe restava de postura. Vocês acham mesmo que vão me derrubar com papéis velhos? Eu construí essa estrutura. Eu mantive a reputação desta família de pé enquanto vocês se escondiam atrás de memórias. Eu fiz o que precisava ser feito. Às custas de quem? Álvaro perguntou. Silêncio. Naquela mesma manhã, no jardim interno do hospital, Clara conversava com o pequeno Davi e com seu pai, Sandro. O céu estava mais claro, e os girassóis do canteiro pareciam abrir-se com mais força. Clara não sabia dos confrontos acontecendo em salas fechadas, mas sentia o clima diferente, como se algo pesado estivesse prestes a sair do caminho. Hoje a moça enfermeira me disse que eu sou corajosa, contou Clara. Mas eu só fiquei aqui, só fiquei quieta. Às vezes ficar em pé e não correr é a maior coragem, disse Sandro. E você tem mais disso do que muito adulto por aí. Clara sorriu. Guardava essas palavras como quem guarda promessas. Foi então que apareceu um homem de andar sutil, camisa clara e olhar firme. Henrique Vasconcelos, conselheiro da Fundação Diniz, estava ali a pedido de Álvaro. Era conhecido por sua integridade e por ter sido, no passado, um dos poucos a discordar da postura autoritária do pai de Álvaro. Ele se aproximou de Clara com respeito. Oi, Clara. Posso me sentar um pouco? Pode. Sou Henrique. Estou ajudando seu irmão com algumas decisões. E queria te conhecer melhor se você deixar. Todo mundo quer saber de mim agora. Disse Clara não como queixa, mas como constatação. Antes, ninguém via. Henrique se emocionou, mas conteve. Talvez agora seja a hora de mudar isso, de fazer com que você seja vista de verdade. Na sala da administração, Marta e Álvaro organizavam os documentos para envio ao jurídico. Marta, ele disse antes de sair, por que decidiu contar tudo agora? Ela demorou a responder. Mexia nos papéis sem olhar diretamente para ele. Porque quando vi aquela menina dormir pela primeira vez com o rosto tranquilo, lembrei de como é ser criança e ter medo até do teto desabar, e percebi que ainda dava tempo de fazer algo certo. Álvaro assentiu e saiu levando a pasta consigo. Na recepção do hospital, Bianca saía, acompanhada de Lúcio Almeida, o psicólogo que ela havia plantado para produzir relatórios contra Clara. Agora, ele estava nervoso. Sabia que seria exposto junto com ela. Vamos fazer o seguinte, disse Bianca com voz seca. Desapareça. Se alguém te procurar, diga que estava apenas cumprindo ordens do hospital. Não mencione meu nome. Isso vai dar certo? Vai. Eu ainda sei me reinventar. Ela apertou a alça da bolsa e deixou o hospital pela porta dos fundos. Mas, mesmo se afastando, o rastro de seus atos seguia presente, como uma poeira fina sobre tudo o que tocava. Mais tarde, Álvaro voltou ao quarto de Isabela. Clara estava sentada ao lado da cama, mostrando ao bebê o desenho que ganhara de Davi. A fundação vai passar por uma auditoria, disse ele. Bianca foi suspensa das funções, e a equipe jurídica vai revisar todos os contratos das últimas gestões. Isabela olhou para Clara. E ela? Vai ser ouvida oficialmente. Por mim, pela justiça, pela vida dela. Clara abaixou os olhos, tímida. Eu não sei se sei viver assim. Ninguém nasce sabendo, Álvaro respondeu. Mas a gente aprende. Juntos. Na manhã seguinte, Clara foi chamada para uma reunião com o comitê da fundação. E pela primeira vez, uma menina invisível foi ouvida em uma sala de cadeiras de couro e gravatas caras. O carro de Álvaro estacionou diante do prédio da Fundação Diniz pouco antes das 9 da manhã. Era um edifício imponente revestido de vidro e concreto, localizado no centro financeiro da cidade. Clara, com os cabelos presos num rabo de cavalo e vestida com roupas simples escolhidas por Isabela, desceu do veículo com o olhar curioso e o coração inquieto. Aquele lugar, tão diferente das ruas por onde caminhava descalça, parecia um outro planeta. Vai dar tudo certo, disse Álvaro, abrindo a porta para ela. Só fale o que lembra, do seu jeito. Clara assentiu em silêncio. Eles entraram juntos. O hall principal era revestido por mármore claro, com uma escultura moderna ao centro e recepcionistas vestindo ternos impecáveis.
Todos se viraram quando viram Álvaro, mas a presença de Clara ao seu lado chamou mais atenção do que ele estava acostumado. Pela primeira vez ela era notada, não por ser pobre, mas por ser alguém que carregava uma história importante. A sala de reuniões ficava no último andar. Ali, uma grande mesa de madeira nobre era cercada por executivos, diretores da fundação e 2 membros do conselho jurídico. No centro da mesa, um jarro com flores artificiais e, ao lado, o nome de Clara digitado em letras formais. Clara M., convidada especial. Samuel já estava presente como observador. Ao vê-la entrar, levantou-se e abriu um leve sorriso, tranquilizador. Clara sentou-se ao lado de Álvaro, com as pernas balançando discretamente debaixo da cadeira. Suas mãos apertavam o papel que trazia no bolso, um desenho feito por Davi, como se aquilo fosse o único pedaço do mundo que ainda lhe pertencia. Clara, disse um dos membros do comitê, um homem idoso de voz grave chamado Dr. Helder, queremos ouvir o que você sabe e o que você lembra, tudo o que sentir vontade de contar. Ela respirou fundo. Seu olhar percorreu cada rosto da sala, depois pousou sobre Álvaro e Samuel. E então falou. Quando eu era bem pequena, lembro de uma mulher que cantava para mim. Ela me chamava de Estrelinha, me ensinava a rezar. Ela usava uma roupa cinza com botões grandes. Às vezes tinha cheiro de sabão, outras vezes de lágrima. Fez uma pausa. Alguns dos presentes se entreolharam. Clara continuou. Depois, eu lembro de ficar sozinha. Lembro de pegar ônibus com ela. Depois não lembro mais. Só de pessoas diferentes, de ruas, de frio. E de ouvir alguém dizer que minha mãe tinha ido embora e que agora eu devia cuidar de mim. Álvaro, ao lado, fechava os punhos com discrição. Aquilo doía mais do que qualquer documento. Clara seguiu, sem pressa, sem hesitação. Esses dias, fui com meu irmão até um lugar velho, com casas quebradas. Lá uma senhora me olhou e começou a chorar. Ela disse que cuidava da minha mãe quando ela estava doente. Que meu nome era para ser Clarice, mas ela me chamava de Clara porque dizia que eu iluminava os dias escuros dela. Essa mulher me mostrou um papel com um nome completo. Marina Lopes dos Santos. Era minha mãe. Dr. Helder fez uma anotação. Depois olhou para Marta, que estava presente como testemunha. Ela confirmou com a cabeça. Esses relatos coincidem com os registros antigos, disse Marta. Marina morou naquele bairro nos meses finais. Abandonou o trabalho forçada. Depois sumiu do radar. Samuel se inclinou levemente à frente. Tudo leva a crer que, após o acordo forçado com o pai de Álvaro, Marina viveu escondida, protegendo a filha. Mas sem meios, sem apoio, acabou nas ruas. E a menina, como muitas outras, foi tragada pelo esquecimento. Clara ouviu tudo com atenção, mas o que mais a impactava não era a formalidade dos documentos. Era o fato de que agora estavam acreditando nela. Eu só queria saber se ela me amou, disse baixinho. Um silêncio profundo tomou a sala. Até que Álvaro respondeu com a voz embargada. Ela te amou tanto que preferiu desaparecer a te ver sendo rejeitada, e eu vou passar o resto da vida honrando isso. Mais tarde, enquanto Clara tomava um chá com Samuel e Marta na área externa da fundação, Álvaro se reuniu com o conselho em uma sala reservada. Os documentos estavam em mãos. A voz de Clara, somada ao relato da vizinha de Marina e ao depoimento de Marta, formava um conjunto incontestável. Foi votada ali mesmo a criação de um comitê especial para apurar os desvios de Bianca e a suspensão dela de qualquer cargo de representação dentro ou fora da fundação. Uma moção de repúdio também foi registrada contra Lúcio Almeida, o psicólogo, que já havia abandonado a cidade sem deixar rastros. Mas nem todos estavam satisfeitos. 2 dos membros mais antigos do conselho, Otávio Moura e Renata Vilela, demonstravam resistência silenciosa. Ambos já haviam sido próximos de Bianca em decisões internas e sabiam que, com a queda dela, suas próprias práticas passariam a ser questionadas. Mais tarde, Renata conversou com Otávio na garagem do prédio. Ela está ganhando muito espaço. A Isabela também. Álvaro não vai parar, disse Otávio. E com essa menina agora envolvida, vamos precisar agir com mais precisão. Talvez seja a hora de mexer nos bastidores. Enquanto isso, Marta recebia uma ligação inesperada. Era de uma antiga colega de abrigo social. Marta,
Você precisa ver isso. Lembra daquela doação feita há 2 anos, em nome da Fundação Diniz? Aquela que nunca chegou à instituição de destino? Sim, por quê? Foi resgatada agora numa auditoria independente. O destino do dinheiro foi outro, e o nome usado para autorizar a transferência foi da Bianca. Mas tem mais um detalhe. Foi assinado também por Renata Vilela. Marta ficou em silêncio. Pode me mandar tudo? Já mandei. O e-mail está aí. No fim da tarde, Clara voltou ao hospital para visitar Isabela e o bebê. Levava nas mãos o papel com o nome da mãe, dobrado com cuidado. Ao entrar no quarto, Isabela a abraçou, como se esperasse por ela há muito tempo. Você falou por muitas crianças hoje, disse Isabela, e isso não se apaga mais. É estranho ser ouvida, respondeu Clara quase em sussurro, mas bom também. Isabela riu baixinho. Estranho e bom. É assim que começa uma nova história. No dia seguinte, Álvaro decidiu tornar público o reconhecimento de Clara. Mas ao protocolar o documento, encontrou um adendo escondido no testamento do pai, com um nome que ele não esperava. A sala do cartório era modesta, mas tudo ali parecia carregar o peso do tempo. Estantes antigas com fichários organizados por décadas, mesas de madeira escura e paredes amareladas pelo sol que entrava sem cerimônia pelas janelas altas. Álvaro, sentado diante do escrivão, segurava nas mãos os documentos que validavam judicialmente o reconhecimento de Clara como filha de Luiz Fernando Diniz, o patriarca da família. Ele respirou fundo. Ao seu lado, o advogado da fundação revisava cada linha. Tudo parecia em ordem. A confirmação de DNA, o histórico de Marina Lopes dos Santos como funcionária da Casa dos Diniz, o registro informal de nascimento de Clara feito anos depois por um abrigo municipal e o parecer psicológico de Samuel atestando a estabilidade da menina. O escrivão abriu a pasta oficial de Luiz Fernando e retirou de lá o testamento original, selado e carimbado. Álvaro já conhecia aquele documento, ou pensava conhecer, mas o homem deslizou uma folha adicional sobre a mesa. Senhor Álvaro, este adendo nunca foi protocolado oficialmente. Foi deixado no cartório, separado do testamento principal, como um anexo de confidencialidade. Somente com autorização expressa poderia ser revelado. Como o senhor acaba de fazer isso? Posso abrir? Por favor, respondeu Álvaro, tentando controlar a tensão. O escrivão desdobrou o papel com cuidado. A letra era do próprio Luiz Fernando, reconhecível, formal, mas o conteúdo, inesperado. Caso Marina Lopes dos Santos algum dia apresente uma filha sob alegação de vínculo biológico, deixo registrada a verdade que nunca consegui admitir em vida. Clara é filha minha, sim, mas fruto de um momento que envolveu negligência emocional da minha parte. Marina pediu ajuda, pediu respeito, e eu ofereci silêncio. Que este reconhecimento tardio, ainda que escondido, sirva de reparo para aquilo que não soube consertar. Álvaro fechou os olhos por um instante. O peso daquilo não era surpresa, era confirmação, e doía mais ainda. Protocole isso junto aos documentos da Clara, disse ao escrivão. Ela merece ser reconhecida com verdade, não com favores. Horas depois, a notícia se espalhou. Em blogs jurídicos, perfis de jornalismo investigativo e até em canais empresariais, a manchete começava a circular. Álvaro Diniz reconhece meia-irmã, fruto de relação oculta do patriarca da família. Menina que vivia nas ruas agora é herdeira do Império Diniz. No hospital, Isabela lia a matéria no celular, sentada na poltrona com o bebê no colo. Ao lado, Clara brincava com um chocalho colorido, distraída. Quando Isabela contou a ela que a história estava nas redes, Clara apenas disse: "Agora todo mundo sabe?" "Sim, e isso é bom. Nem sempre é fácil, mas é certo." Clara sorriu, um sorriso discreto, mas cheio de aceitação. Então tudo bem. Em outro canto da cidade, numa cafeteria sofisticada do centro, Bianca Diniz lia as mesmas manchetes com os dedos trêmulos. A tela do tablet refletia sua imagem, elegante por fora, mas desfeita por dentro. "Isso vai esfriar", disse ela num sussurro. "Talvez não", respondeu uma voz ao lado. Era Otávio Moura, o conselheiro mais antigo da fundação, que se aproximara com um café na mão. "Você perdeu, Bianca. Foi longe demais, e Álvaro tem apoio.
Bianca apertou a xícara com força. Isso é só o começo. Se ele acha que uma menina de rua vai mudar o legado da família, ele não entendeu nada. Otávio a encarou. Talvez ele tenha entendido o que a gente sempre fingiu que não existia. Na fundação, Álvaro convocou uma coletiva. A sala de imprensa estava lotada. Jornalistas alinhavam microfones, câmeras gravavam ao vivo. Quando ele subiu ao púlpito, a tensão no ar podia ser sentida como uma névoa invisível. Boa tarde. Hoje não falo como presidente da Fundação Diniz, mas como homem, como filho e como irmão. Pausa. Olhares atentos, mãos ansiosas digitando. O nome da minha irmã é Clara Lopes dos Santos Diniz. Ela foi vítima do silêncio, da omissão e da vergonha dos outros. Marina, sua mãe, foi afastada da nossa casa, escondida como se fosse um erro. Mas Marina não errou. Quem errou foi quem se calou. Inclusive eu, por não ter buscado antes. Álvaro ergueu os olhos. Hoje essa fundação que leva o nome da minha família reconhece Clara como parte dela. E tudo o que é meu será também dela. Uma jornalista levantou a mão. Isso significa que Clara será a herdeira oficial do Grupo Diniz? Álvaro não hesitou. Significa que ela é família. O resto, o tempo constrói. Naquela noite, Clara sentou-se com Isabela na varanda do hospital, envolta por uma manta leve. O ar fresco soprava entre as árvores, e o céu exibia estrelas tímidas. Por que as pessoas olham diferente agora? Perguntou Clara. Porque agora você tem um sobrenome, respondeu Isabela. E isso para eles muda tudo. E para você? Isabela sorriu. Para mim, você sempre foi Clara, com ou sem nome. Clara apoiou a cabeça no ombro dela e fechou os olhos. Pela primeira vez, não por medo, mas por conforto. No escritório de Álvaro, enquanto ele revisava os próximos passos da auditoria interna, recebeu um e-mail anônimo com o assunto: Você ainda não viu tudo. Ao abrir, encontrou cópias de transferências bancárias antigas com assinatura de Renata Vilela, todas feitas entre a fundação e contas de empresas fictícias nos últimos 5 anos. Samuel, que havia acabado de chegar, leu os documentos em silêncio. Álvaro, isso não é só corrupção, isso é rede de desvio. Álvaro fechou o laptop devagar. Então é hora de continuar cavando. Porque se a Clara teve que viver nas ruas por culpa dos nossos erros, eu não vou parar até desenterrar cada um deles. Poucos dias depois, Álvaro levou Clara até a nova casa. Ao ver o quarto com seu nome na porta, ela chorou baixinho, mas foi ao encontrar, sobre a cama, um cobertor com cheiro de lavanda, que ela sentiu que, pela primeira vez, tinha voltado para casa. A tarde se despedia devagar quando o carro parou em frente ao portão de madeira clara. A fachada era simples para o padrão de Álvaro, mas carregava um acolhimento silencioso, como se a casa tivesse sido escolhida não por ostentação, mas por calor. As janelas eram grandes, as cortinas dançavam com o vento, e um jardim pequeno na frente exibia flores recém-plantadas, ainda tímidas em seus caules frágeis. Clara desceu devagar. Os sapatos que ganhara de Isabela ainda pareciam novos demais para seus pés. Cada passo no caminho de pedrinhas era como uma dúvida em movimento. Ela olhava tudo ao redor, mas sem falar. E Álvaro a observava de longe, respeitando o tempo da menina que, até semanas atrás, dormia embaixo de marquises. Isabela abriu a porta com o bebê nos braços e um sorriso cansado, mas sincero. Bem-vinda, Clara. A menina não respondeu de imediato. Apenas subiu os 2 degraus da entrada com a mochila nas costas. A mesma que trouxera do hospital com 3 roupas dobradas e o desenho de Davi. Ao cruzar a porta, sentiu um aroma que não sabia nomear, mas que a fez respirar fundo. Pão no forno, sabão suave e lavanda. Isabela apontou para o corredor à esquerda. O último quarto é o seu. Clara hesitou. Olhou para Álvaro, que apenas sorriu e fez um leve gesto com a cabeça como quem dizia, vai lá. Ela seguiu. O corredor era iluminado por pequenas luzes embutidas no rodapé, como trilhas discretas para quem ainda tateia o novo. Quando chegou à porta, viu seu nome. Não em letras sofisticadas, mas em papel recortado colorido, colado com fita adesiva. E abaixo, desenhado por Isabela, um pequeno sol com olhos fechados e sorriso. Abriu a porta com cuidado. O quarto era claro. Uma cama com colcha branca e flores amarelas.
Uma estante com livros infantis de capa grossa, uma prateleira com bonecas de pano e carrinhos de madeira. No canto, um armário com portas espelhadas. E sobre a escrivaninha, um bilhete escrito à mão. Bem-vinda para sempre. Com amor, Isabela e Álvaro. Mas foi o cobertor dobrado sobre a cama que paralisou Clara. Era azul claro, felpudo, simples. Ela o aproximou do rosto e sentiu. Lavanda. Fechou os olhos e chorou. Silenciosa, longa, inteira. Álvaro se aproximou devagar, sem entrar. Ficou à porta. Se quiser, posso ficar aqui um pouco. Clara se virou, ainda com os olhos molhados, e correu até ele. O abraço foi pequeno no tamanho, mas imenso na história que carregava. Pela primeira vez, ela se permitia confiar. Do lado de fora, alguém observava a casa estacionado a poucos metros de distância. O vidro do carro espelhado escondia o rosto de Renata Vilela, ex-membro do conselho da Fundação Diniz. Ao lado dela, no banco do passageiro, o consultor jurídico Eduardo Laplace folheava documentos impressos com anotações grifadas. Se essa menina for oficialmente incluída no quadro de sucessão, perde-se o equilíbrio das ações da Fundação, disse Eduardo. Álvaro está agindo com o coração e isso pode custar caro para os investidores. Precisamos que ele pense com a razão, respondeu Renata. Ou que alguém pense por ele. Eduardo girou a folha e apontou uma cláusula. E se questionarmos a validade do reconhecimento público antes do processo oficial de adoção ser homologado? Podemos levantar dúvidas sobre interesses e manipulação emocional. Use o jurídico da empresa, mas faça parecer preocupação institucional. Ninguém pode desconfiar de perseguição. Na casa nova, enquanto a noite se aproximava e o jantar era servido com simplicidade, Clara ajudava a colocar a mesa. Isabela a orientava gentilmente e Álvaro preparava o suco. Você sabe cortar pão? Perguntou Isabela. Acho que sim, mas nunca comia à mesa. Só pegava no mercado ou na rua. Aqui a gente come junto. E se você errar o corte, a gente ri e tenta de novo, disse Isabela sorrindo. Clara sorriu de volta e cortou o pão com cuidado, torto, mas inteiro. Depois do jantar, ela ajudou a guardar os pratos. A cozinha era quente de afeto. Quando terminaram, Isabela entregou-lhe um par de chinelos de pelúcia. Tamanho pequeno, mas foi o menor que encontrei. Pode experimentar? Clara colocou nos pés, riu e disse, parece nuvem. Horas depois, Álvaro recebeu uma ligação de Samuel. A auditoria identificou o repasse de fundos do antigo programa de adoção à ONG fictícia de Bianca. Mas o CPF que aparece como coautor é de Eduardo Laplace. Álvaro suspirou. Então temos mais peças nesse tabuleiro. Renata já movimentou a imprensa sutilmente. Vi comentários sobre interferência emocional em decisões corporativas. Vai querer recuar? Agora que Clara dorme no quarto dela? Nunca. Na madrugada, Clara acordou assustada com um sonho. Não se lembrava do que era, mas correu até o quarto de Isabela. Encontrou-a acordada, amamentando. Pode dormir aqui? Perguntou com a voz trêmula. Isabela ajeitou um travesseiro ao lado e disse, sempre. Clara se aninhou ali e adormeceu ao som do bebê respirando. Na manhã seguinte, a antiga estação rodoviária onde tudo começou recebeu a visita de Álvaro, Clara e Isabela. Ao verem crianças dormindo no chão, decidiram criar um projeto social para acolher menores em situação de rua. Dr. Samuel ofereceu apoio médico gratuito e o Sr. Gentil se juntou como voluntário do transporte. A roda do bem começava a girar. O ar ali era diferente. Ainda carregava o cheiro de óleo diesel, concreto quente e comida esquecida nas lixeiras. A estrutura da estação seguia a mesma. Bancos de ferro corroídos, telhado alto com frestas e colunas manchadas pela água da chuva. Mas havia algo mais. Algo que só Clara percebia. Como se o chão ali lembrasse de cada passo que ela deu, de cada madrugada que sobreviveu. Eu costumava dormir ali, disse apontando para o banco encostado ao pilar central. Quando chovia, eu me encolhia atrás do ponto de ônibus número 4. Que ali, apontou para a mureta, foi onde vi a Isabela pela primeira vez. Isabela segurou a mão de Clara. Ficaram em silêncio por alguns segundos, observando duas crianças dividindo um pão em silêncio, exatamente onde Clara apontara.
A cena era um espelho do que fora, um espelho incômodo. Álvaro encarou o espaço e falou sem tom de discurso. Aqui não pode ser só lembrança, tem que ser recomeço. De volta ao escritório da Fundação Diniz, Álvaro convocou uma reunião extraordinária com os conselheiros remanescentes. O novo projeto foi apresentado. Casa Estação, Centro de Acolhimento Clara Lopes. Será aqui mesmo na estação, explicou ele. Vamos reformar com estrutura profissional, dormitórios, alimentação, acompanhamento psicológico, assistência jurídica. Mas, acima de tudo, vamos dar nome, identidade e dignidade a essas crianças. Alguns diretores hesitaram. O custo era alto. O risco de exposição da marca era evidente, mas Samuel, presente como conselheiro voluntário, foi incisivo. Isso é reparação. Isso é o mínimo que podemos fazer por tudo o que ignoramos durante anos. Nos dias seguintes, Clara retornou várias vezes à estação. Agora não mais como moradora invisível, mas como alguém que observava com empatia quem ainda não havia sido visto. Num desses retornos reencontrou Suelen, 14 anos, uma menina de expressão desconfiada e olhos que já tinham visto mais do que deviam. Ela estava sentada no chão, mexendo em um pacote de biscoitos vencidos. Você não era a menina que entrou naquele táxi com a moça grávida? Perguntou Suelen direto ao ponto. Clara assentiu. Agora você tem casa? Tenho. Então por que voltou aqui? Porque eu prometi para mim mesma que ninguém ia ficar aqui sozinho para sempre. Suelen não respondeu. Apenas continuou comendo devagar, mas algo em seu olhar começava a amolecer. Enquanto isso, nos bastidores da fundação, Renata Vilela observava o crescimento da repercussão do projeto com um incômodo disfarçado. A imprensa cobria a história com entusiasmo. Do banco da rodoviária à casa própria, a trajetória de Clara, dizia uma das manchetes. Renata, porém, não queria apenas silenciar o projeto. Queria provar que Álvaro estava agindo com emoção, sem critério técnico. E para isso precisava de uma brecha. Chamou Eduardo Laplace para uma reunião informal em seu escritório particular. Descubra tudo o que puder sobre a documentação da menina. Cadastro, registro tardio, se há algo incompleto. Se acharmos falhas, podemos usar. Está disposta a seguir com isso? Perguntou Eduardo. Se a fundação virar símbolo de uma narrativa emocional, perde o controle estratégico. E controle é o que nos resta. De volta à casa, Clara passava a tarde desenhando com Isabela na varanda. O bebê dormia ao lado, embalado por uma música suave. Você acha que vai dar certo? Clara perguntou. O projeto? Tudo. Isabela sorriu, segurando o lápis com delicadeza. Dar certo é diferente de ser fácil, mas quando se faz com verdade, mesmo que leve tempo, transforma. Clara sorriu e apontou para o desenho. Esse é o centro novo. Coloquei meu nome na entrada. E esse aqui? Isabela perguntou, apontando para uma mulher desenhada com um coque no cabelo e uniforme simples. É minha mãe, Marina. Achei que ela gostaria de ver. Álvaro, naquele mesmo momento, vasculhava uma caixa antiga que trouxera do bairro onde Marina viveu. A casa onde ela passara seus últimos meses estava quase desmoronando, mas entre as paredes encontrou um compartimento atrás de um tijolo solto. Dentro, um pano enrolado guardava uma carta. A letra era delicada, mas trêmula. Se um dia Clara voltar, se alguém um dia a procurar, peço que não escondam mais nada. Meu erro foi aceitar o silêncio, que ele não seja repetido. Ela merece saber que foi amada, por mim. E mesmo que ele nunca tenha admitido, também pelo pai. Ele chorava escondido. Mas não soube ser corajoso. Se você for o Álvaro, cuide dela como se fosse seu pedaço mais perdido. Os olhos de Álvaro marejaram. Ela havia pensado nele. Ela havia previsto aquele momento. No dia da apresentação oficial do projeto Casa Estação, Clara foi chamada para subir ao palco montado diante da rodoviária. Havia pessoas da comunidade, jornalistas, voluntários e ex-moradores da rua. Ela segurava um microfone pela primeira vez. Eu não sei falar bonito, mas sei como é ser esquecida. Se essa casa existir, que ninguém precise mais aprender a ser invisível. Foi tudo, mas suficiente. Dias depois, o nome de Marina estava onde nunca deveria ter sido retirado, na entrada da nova Casa Estação.
Uma placa de madeira clara, com letras firmes e delicadas, dizia: Centro de Acolhimento Marina Lopes. Por toda a vida silenciada que merece voz. A inauguração reuniu centenas de pessoas. A imprensa estava presente, mas não era o foco. Entre as crianças abrigadas, os voluntários e os moradores da vizinhança, o clima era de algo mais raro que um evento. Era de reparação. Clara, vestindo uma jardineira jeans e camiseta branca, caminhava entre os corredores do novo abrigo como quem conhecia cada fresta. Mostrava aos pequenos onde ficavam os banheiros limpos, os dormitórios, a sala de brinquedos. Era como se, aos poucos, fosse devolvendo a outras crianças o que um dia lhe faltou. No pátio, um microfone aguardava sobre o palco improvisado. Álvaro subiu, simples, sem blazer, sem formalidades. Respirou fundo e encarou o público. Meu nome é Álvaro Diniz. E venho hoje não como empresário, mas como filho, como irmão, como parte de uma família que falhou. Fez uma breve pausa. O vento moveu as folhas das árvores. Marina Lopes dos Santos foi funcionária da minha casa, da casa dos Diniz. Foi calada, afastada e esquecida. Grávida, sozinha. E mesmo assim, foi digna. Cuidou da filha, Clara, que hoje é minha irmã. Por tudo que ela passou, e pelo silêncio que a engoliu, eu declaro aqui, publicamente, o pedido de desculpas da nossa família. As câmeras se voltaram. Alguns celulares gravavam. Mas o que realmente importava estava nos olhos de Clara, que, sentada ao lado de Isabela, sorria com os lábios tremendo. Horas depois, já no fim da tarde, um carro da promotoria deixava o prédio do Ministério Público. No banco traseiro, Bianca Diniz ajeitava a bolsa no colo, com expressão rígida. Ao lado, um oficial lia o termo de indiciamento: coação moral, falsidade ideológica e fraude documental em processos de exclusão assistencial. O depoimento recente de Marta havia sido decisivo. A senhora Bianca me ordenou por e-mail e ligações gravadas que omitisse qualquer dado que ligasse Clara a Marina, declarou Marta no processo. Também orientou por mensagem de voz a produzir relatórios sem vínculo emocional, que serviriam para justificar o afastamento da menina. Bianca não falou com a imprensa, mas dentro do carro digitava no celular freneticamente. Entre seus contatos, apareceu um nome que até então estava ausente da trama: Leonardo Salles, especialista em relações institucionais e ex-aliado de seu pai nos bastidores da fundação. A mensagem dizia: preciso retomar influência. Os documentos ainda estão contigo? Álvaro não pode controlar tudo. Na sede da fundação, Samuel revisava com Álvaro e a nova diretoria os projetos de curto prazo. Um dos conselheiros mais antigos, Sr. Valdomiro, que havia se mantido neutro até então, agora se posicionava com firmeza. Marina não pode ser só uma lembrança. Ela precisa ser um símbolo de revisão estrutural. E Clara, a inspiração do que ainda podemos fazer certo. Álvaro concordava, mas sabia que o caminho ainda guardava surpresas. A casa estava limpa, mas o porão da família ainda guardava sombras. No arquivo morto da fundação, Marta revirava caixas antigas. E encontrou o que parecia ser apenas um envelope extraviado, mas carregava mais que papéis. Dentro, havia registros de transferência de menores para instituições parceiras, datados de 20 anos atrás. Entre os nomes, um chamou atenção: Esther M. dos Santos. Ela leu o sobrenome mais de uma vez. Santos, como Marina. Levantou-se, levou o envelope até Samuel e ele o entregou diretamente a Álvaro. Talvez Marina tenha tido mais alguém além de Clara. Outra filha? Ou uma irmã? A certidão foi apagada parcialmente, mas vamos investigar. Enquanto isso, Clara conversava com Suelen no pátio do abrigo. Estão dizendo que agora você é herdeira, que é rica. Clara deu de ombros. Não sei o que isso muda. Só sei que agora eu durmo sem medo. Suelen permaneceu quieta. Às vezes, quando deito, parece que vou acordar no chão da rodoviária de novo. Eu também pensava assim, mas um dia entendi que a gente tem direito de ficar, que não precisa fugir para continuar viva. E se tirarem isso de você? Clara respondeu com calma. Eu aprendi a lutar, e agora tem gente lutando comigo. Naquela mesma noite, Álvaro encontrou Clara no jardim da casa. Ela estava desenhando.
O que é isso? É o retrato da minha mãe, do jeito que eu lembro ou imagino. Entregou a ele o papel. Ela tá sorrindo. Álvaro engoliu seco. Pegou o desenho com cuidado, como quem segura algo sagrado. Amanhã quero te mostrar uma coisa. Um lugar que talvez te ajude a entender mais sobre ela. Na manhã seguinte, foram juntos ao antigo bairro onde Marina viveu. A casa já estava vazia, mas Álvaro havia comprado o terreno. Um memorial simples seria erguido ali. Ao entrar, Clara andou devagar. Tocou as paredes descascadas. O chão de tábuas rangia leve sob seus pés. Aqui, eu acho que fui feliz, disse ela, mesmo sem ter certeza. Álvaro entregou-lhe uma pequena caixa de madeira que fora encontrada durante a reforma. Dentro, uma fita de cabelo infantil, uma oração escrita à mão e uma fotografia desgastada de Marina segurando uma criança. É você? Álvaro perguntou. Clara observou com cuidado, e mesmo sem ter certeza, sorriu. A luz dourada da tarde atravessava as vidraças da sala de estar, refletindo suavemente nas taças e nos sorrisos contidos. A casa de Álvaro e Isabela estava cheia, mas o ambiente permanecia íntimo. Amigos próximos, colaboradores do novo projeto social e poucos membros da fundação se reuniam para celebrar o batizado civil do bebê. Uma cerimônia simples, sem luxo, mas cheia de propósito. Sobre uma mesa lateral, um pequeno bolo branco com o nome João, escrito com delicadeza, dividia espaço com flores do campo e retratos recentes da nova família. Em uma moldura especial, uma foto de Clara segurando o bebê em preto e branco encantava os olhares mais atentos. Clara permanecia perto da janela, vestida com um vestido azul claro escolhido por Isabela. As mãos unidas à frente, o olhar dividido entre os adultos conversando e o bebê dormindo no colo do Dr. Samuel, que o embalava com ternura silenciosa. Foi então que Isabela se levantou. Pediu a atenção de todos com um gesto discreto e um sorriso leve. Obrigada por estarem aqui, começou, com a voz pausada, carregada de emoção. Hoje celebramos a vida do nosso filho, João. E também tudo que essa nova etapa tem ensinado a nós. Olhou para Clara com doçura. Mas antes de continuar, quero anunciar algo que vem do coração. Eu e Álvaro conversamos e decidimos quem será a madrinha do nosso filho. O murmúrio cessou. Clara olhou em volta como quem não entendeu que aquilo podia envolver ela. Isabela continuou. Clara, nós gostaríamos que fosse você. A sala ficou em silêncio. Clara congelou. O ar pareceu pesado demais para ser respirado. Eu? Perguntou num sussurro. Sim. Isabela deu alguns passos até ela. Não há ninguém mais digno. Você é a menina que salvou a minha vida. Você é parte da nossa família. Clara baixou os olhos, tímida. Mas eu sou só uma menina de rua. Isabela se ajoelhou diante dela, sorrindo com os olhos. Não. Você é a menina que estendeu a mão quando ninguém mais estendeu. A menina que viu uma vida onde todos viram problema. Você é luz, Clara. E é com essa luz que queremos que o João cresça. As lágrimas vieram antes das palavras. Clara as deixou escorrer. Álvaro se aproximou em silêncio. Ajoelhou-se também e a envolveu num abraço apertado. Você é minha irmã, sussurrou. E a partir de hoje, também é madrinha do meu filho. Todos os presentes em pé aplaudiram baixinho. Não era um aplauso de cerimônia, era de reparo, de reconhecimento. Mais tarde, enquanto o bolo era servido e as conversas se espalhavam pela varanda iluminada, Doutor Samuel e Marta conversavam num canto reservado do jardim. Ela mudou tudo, disse Samuel, apontando discretamente para Clara. E nem tem ideia do quanto. Marta, ainda com o semblante sereno, mas vigilante, tirou de sua bolsa um pequeno envelope. Eu encontrei isso entre os antigos arquivos da Bianca. Tem dados de transações e nomes que nunca apareceram antes. Inclusive um que me preocupa. Leonardo Salles. Samuel franziu os lábios atento. Ele tinha vínculos com o pai do Álvaro. Trabalhou anos nos bastidores da fundação como articulador externo. Sumiu depois que Clara foi reconhecida, pois reapareceu e está em contato com Renata Vilela. Samuel guardou o nome em silêncio. Hora de preparar o próximo passo. Enquanto isso, Clara estava sentada no quarto do bebê. João dormia tranquilo no berço,
e ela o observava com olhos marejados, mas plenos. Isabela entrou sem fazer barulho, sentou-se ao lado dela no tapete. Ele é tão pequeno. E você é tão grande, Clara. Mesmo sem querer parecer. Clara olhou para ela mais segura. Se eu tiver que proteger ele, eu vou. Isabela sorriu. Eu não tenho dúvidas disso. No fim da noite, depois que os convidados haviam ido embora, Álvaro desceu até a biblioteca particular da casa. Ligou o abajur ao lado de uma estante e retirou uma caixa com papéis da época em que Marina trabalhava com sua família. Entre documentos e fotos antigas, um envelope chamava a atenção. Era diferente dos outros, endereçado à mãe de Álvaro com letra firme. No remetente, Marina Lopes dos Santos. Ele abriu com cuidado. Dentro havia uma única folha, uma carta nunca lida, marcada pelo tempo. Senhora Helena, se algum dia esta carta chegar até você, é porque decidi não mais esconder a verdade. Não desejo dinheiro nem reconhecimento. Mas peço, se minha filha algum dia voltar para esta casa, não a trate como o resto do que passou. Ela é inteira. Ela é feita de luz, mesmo que venha da sombra. Álvaro encostou a carta no peito. A dor era profunda, mas era diferente. Era uma dor que construía. No dia seguinte, na recepção da fundação, o nome de Marina foi incluído na galeria de mulheres que marcaram a história social da instituição. Ao lado do nome, uma foto de Clara sorrindo, segurando João nos braços. E ao lado da galeria, outra porta se abriu. O início de um novo setor jurídico-social. Seu nome: Núcleo de Proteção à Verdade Silenciada. O céu estava limpo sobre a cidade. Uma brisa suave cortava as ruas, como se também ela esperasse por aquele momento. A antiga estação rodoviária, por tanto tempo símbolo de abandono e passagem, agora renascia. Reformada com cuidado, mas mantendo algumas marcas do tempo, o local se transformara em um espaço vivo, humano, necessário. No topo da entrada principal, letras brancas sobre madeira clara anunciavam: Centro de Acolhimento Marina Lopes, Casa Estação. Na porta, uma fita branca aguardava ser cortada. Clara, agora com 11 anos recém-completados, usava um vestido simples de algodão, estampado com pequenos girassóis. Ao seu lado, Álvaro vestia uma camisa azul clara sem paletó, mais leve do que nunca. Isabela segurava João no colo, que agora balbuciava palavras e sorria para todos que passavam. Jornalistas, autoridades, voluntários e moradores da região assistiam com atenção e emoção. Samuel estava ali, ao lado de Marta, que agora atuava como coordenadora de proteção integral da fundação, com semblante renovado e olhos que haviam finalmente encontrado paz. Clara segurava a tesoura. Antes de cortar a fita, olhou para os dois ao seu lado. Eu só queria agradecer por nunca mais me deixarem invisível. Álvaro apertou seu ombro. Foi você quem nos ensinou a ver. Com um corte firme, a fita se partiu. Palmas encheram o pátio, não com estardalhaço, mas com calor. E então, todos começaram a entrar. O espaço era amplo, com salas de convivência coloridas, dormitórios claros e arejados, salas de estudo, consultórios médicos e psicológicos. Um refeitório limpo e alegre acolhia o cheiro do almoço pronto. Em cada detalhe, havia algo de Marina. Nos nomes das alas, nas cores dos ambientes, nas fotografias antigas restauradas que mostravam sorrisos esquecidos e agora lembrados. Mas foi no hall de entrada que os olhos marejaram. Um mural de madeira exibia uma frase escrita por Clara, acompanhada de sua assinatura feita com letras grandes e desajeitadas, mas decididas. Foi ajudando alguém que encontrei minha própria casa. Samuel, de olhos marejados, tocou levemente a parede. Que outros encontrem também, disse baixinho. Nas semanas que se seguiram à inauguração, o centro ganhou vida própria. Crianças começaram a chegar, algumas encaminhadas pelo conselho tutelar, outras trazidas por vizinhos ou voluntários que reconheciam a dor do abandono. Clara fazia questão de estar presente sempre que podia. Ajudava a distribuir lanches, ensinava a usar os brinquedos do pátio e, com frequência, apenas sentava ao lado das crianças, ouvindo suas histórias. E principalmente olhando nos olhos, algo que ela sabia por experiência o quanto fazia falta. Enquanto isso, no campo institucional, as investigações se encerravam com firmeza.
Bianca Diniz havia sido condenada, após processo legal completo, à perda de direitos administrativos em qualquer instituição ligada à fundação. Seus bens pessoais foram parcialmente congelados para reparações. Renata Vilela, confrontada com as provas entregues por Marta e cruzadas com os dados do antigo Leonardo Salles, optou por um acordo judicial em troca de colaboração com o Ministério Público. Como resultado, a estrutura da fundação foi completamente revista. Conselheiros antigos foram substituídos por profissionais da área social e representantes da comunidade. Marta, agora oficialmente redimida e reconhecida, passou a liderar um programa de formação de assistentes sociais com foco em ética e escuta ativa. Eduardo Laplace teve sua licença cassada. Os laudos fraudulentos foram anulados. Em seu lugar, o setor psicológico da fundação foi reformulado com orientação de Samuel e acompanhamento de uma comissão externa. Álvaro, embora ainda CEO do grupo empresarial, fez uma escolha diferente. Retirou-se dos cargos administrativos da fundação e permaneceu apenas como conselheiro afetivo, prestando apoio e visitando os projetos, mas deixando a condução com quem vivia a causa. Não posso dirigir sozinho algo que me ensinou a caminhar com outros, disse em sua carta de saída. Isabela, por sua vez, assumiu papel ativo nos projetos de mães em situação de vulnerabilidade. Organizou um programa de acompanhamento com foco em gestantes sem rede de apoio, unindo saúde, psicologia e dignidade. E Clara floresceu. Sua nova escola foi escolhida com cuidado. No começo, ela ainda hesitava em falar sobre si, mas com o tempo, passou a contar em pequenas redações partes da própria história. Ganhou uma medalha por um texto chamado As Pessoas Invisíveis que Eu Vi. Tornou-se uma referência entre as outras crianças do abrigo, mas recusava qualquer pedestal. Eu não sou diferente. Só tive sorte de alguém ter me escutado. Agora é minha vez de escutar. Meses depois, num fim de tarde silencioso, Clara voltou sozinha à rodoviária. Levou consigo um cobertor extra, um pacote de bolachas e uma caixa pequena com brinquedos simples. Sentou-se no mesmo banco onde viu Isabela pela primeira vez, como quem retornava a um ponto de origem não para reviver, mas para reconhecer. Uma menina suja, de cerca de 8 anos, com expressão assustada e um ursinho rasgado nos braços, aproximou-se e a observou de longe. "Tá com fome?" perguntou Clara, com a mesma doçura de antes. A menina assentiu com a cabeça. Clara abriu o pacote de bolachas, estendeu a mão e, sem pressa, sorriu. "Eu te entendo. Quer vir comigo? Lá tem comida. E cama. E gente que vê você." A menina hesitou. Depois deu 2 passos. Depois, mais 2. E quando segurou a mão de Clara, tudo recomeçou. De longe, Álvaro observava, encostado no carro. Com o olhar calmo, respirou fundo. Isabela, no banco do passageiro com João dormindo nos braços, sorriu ao vê-lo sorrir. "O que foi?" "Pela primeira vez, eu me sinto inteiro." A câmera imaginária se afasta, revelando o centro de acolhimento Marina Lopes pulsando de vida. Crianças correndo, desenhando, rindo. Assistentes guiando atividades. Clara entre elas, agora um elo vivo entre o ontem e o amanhã. E no alto do mural, a frase permanece: "Foi ajudando alguém que encontrei minha própria casa."